Será que a imagem que a gente tem de Deus é a mais correta? Vamos mergulhar hoje numa ideia que tira a gente da zona de conforto, inspirada no livro O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. A obra basicamente questiona aquela visão popular de um Deus que só existe para nos agradar e se encaixar nos nossos planos. Olha, a provocação toda começa com essa frase. O autor encontrou ela num grafite ao lado de um desenho de Jesus saindo de uma lâmpada, tipo um gênio mesmo. E essa ideia, que parece tão positiva, né? Na verdade, ela é o ponto de partida para toda a crítica que o livro faz. Essa imagem é muito forte e resume bem uma visão de Deus que, segundo o autor, é super popular. Mas será que ela está certa? A crítica aqui é sobre a ideia de um Deus que funciona como um servo cósmico, sabe? Sempre pronto para realizar os nossos desejos. Então vamos explorar o primeiro retrato de Deus que o autor apresenta. Ele dá um nome para isso: Teologia Good Vibes. O que o autor argumenta é que essa teologia inverte totalmente as coisas. Ela coloca as nossas necessidades no centro do universo. E Deus fica ali como um coadjuvante. A fé vira quase uma ferramenta de autoajuda e não um chamado para algo maior. E essa visão teológica tem um eco na sociedade, algo que o sociólogo Christian Smith já tinha notado. O autor acha que esse conceito descreve perfeitamente essa fé focada no eu. O objetivo final é o bem-estar pessoal, com um Deus que só aparece para dar uma forcinha quando a coisa aperta. Agora, em total contraste com essa ideia, o autor apresenta um retrato de Deus completamente diferente. Um Deus cujos propósitos podem sim entrar em conflito direto com os nossos. E aqui está o centro da atenção de uma forma bem clara. De um lado, o mundo fala para a gente buscar a nossa realização. Do outro, o evangelho chama para a autonegação. É um contraste gritante entre duas formas de ver a vida. Para ilustrar esse ponto, o autor usa essa referência da cultura pop que é genial. Ele mostra como a abnegação, o sacrifício por um propósito maior, é um ato heróico. A gente vê isso nos nossos heróis. Abrir mão do que se quer pode ser um ato de força e não de fraqueza. Então, o ponto crucial é este: o objetivo da fé é redefinido. Ele sai do nosso bem-estar pessoal e vai para a participação numa missão divina. A salvação não é para a gente, mas para que a gente possa servir a algo muito maior. Ok, mas como isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos ver o que o autor chama de a vida de um discípulo. Um discípulo aqui não é só alguém que acredita. É como um estudante, alguém comprometido com um caminho radical de disciplina e transformação. E a palavra que muda tudo aqui é submissão. O livro faz uma distinção bem nítida entre a multidão, que segue Jesus pelos benefícios, e os discípulos, que estão ali comprometidos, prontos para pagar o preço. Um grupo quer receber, o outro está pronto para se entregar. Essa história da Bíblia é usada como exemplo perfeito. Mostra alguém que queria adicionar Jesus à sua vida, mas não estava disposto a colocar Jesus no centro dela. Ele não quis abrir mão do controle, ou seja, do seu sonho de riqueza e status. O autor também desafia aquela prática comum de ficar pedindo sinais especiais. Ele sugere que isso se parece mais com uma prática pagã do que com algo bíblico, questionando essa ideia de que Deus precisa nos dar uma prova para a gente poder agir. Então, em vez de buscar sinais místicos, o livro propõe um processo com 3 etapas, bem mais pé no chão. É um caminho que exige responsabilidade e não uma espera passiva por uma revelação mágica. Essa perspectiva muda até o jeito que a gente vê a oração. Ela deixa de ser uma lista de pedidos para realizar nossos desejos e se torna uma ferramenta para transformar a gente por dentro, para alinhar nossos desejos com a vontade de Deus. E olha que interessante a estrutura dessa oração. A agenda de Deus vem primeiro. Primeiro, o foco é na glória dele. Só depois vêm as vossas necessidades. É uma inversão completa daquela lógica do eu primeiro. E tudo isso nos leva para a analogia final que o autor usa. Uma imagem muito poderosa para a gente entender a natureza de Deus. Para fechar, o autor usa a imagem do Aslan, de Nárnia. Um Deus que é soberano, poderoso e que não pode ser controlado ou domesticado para servir aos nossos propósitos. Ele é bom, mas não é seguro, no sentido de ser previsível ou manipulável. E é com essa provocação que o livro nos deixa. Um convite para a gente repensar a relação entre nossas ambições e um Deus soberano. A pergunta final não é como Deus pode realizar os nossos sonhos, mas como os nossos sonhos se encaixam no propósito de um Deus que é simplesmente indomável.